Boa tarde, meus queridos alunos. Vamos iniciar a aula dessa semana. Como vocês podem ver, vamos continuar a nossa estratégia, né? Estamos fazendo primeiro as pesquisas ou lendo alguns textos sobre os assuntos que iremos explicar, para depois eu trazer ou a minha aula ou uma videoaula semelhante para a gente fixar o conteúdo, certo? Mas na frente iremos modificar a nossa estratégia também. Faremos aulas online para ficar mais próximo de vocês, para que a gente possa simular as situações de sala de aula. Beleza? Antes de iniciar, como é que vocês estão? Estou, com muita saudade de vocês. Certo? E estou doido que termine tudo isso para que a gente possa retornar às nossas atividades. Mas enquanto isso, vamos fazer uma breve oração para agradecer a Deus tudo que temos, certo? E todas as bênçãos que nós recebemos todos os dias. Não vou puxar nenhuma oração, quero que vocês façam a oração particular, cada um sabe como é que ora, cada um sabe como é que entra em contato com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu só peço a todos que procurem agradecer a Deus tudo que vocês têm. Vamos fazer um minutinho de silêncio e elevar nosso coração a Cristo. Ok. Que Ele seja sempre a nossa força para que continue a caminhada, certo? Rumo à nossa grande vitória que está por vir. Que logo, logo estaremos juntos novamente e derrotaremos esse vírus. Ok? Nosso trabalho hoje irá fazer uma breve explanação sobre teoria dos sistemas, que é uma das teorias mais importantes da administração, porque a partir dela se tornou possível uma visão totalmente diferenciada do sistema administrativo e, lógico, ela permitiu os avanços para nós termos a administração que permeia hoje as nossas empresas, certo? Me perdoe que eu estou um pouco rouco, eu já dei algumas aulas já hoje, mas está dando para entender, né? O importante é que é o entendimento e o aprendizado de vocês. Vamos lá. Introdução à administração e marketing. Sistemas, a abordagem sistêmica nas organizações. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a teoria do sistema ou os sistemas em si. Não tem sentido a gente trabalhar a abordagem sistêmica sem entender o que é um sistema. Então, fazendo uma breve leitura com alguns comentários, tá? Há anos, algumas pessoas perceberam que há coisas comuns nas diferentes áreas do conhecimento. Existem problemas similares que podem ser resolvidos com soluções similares. Estas mesmas pessoas, esses cientistas, esses estudiosos, perceberam que algumas características e regras aconteciam em todas as áreas. Tá? Percebeu-se, através do estudo em diversas áreas do conhecimento, que tinha algumas circunstâncias que, ao estudadas, aconteciam sempre da mesma forma. Mesmo sendo na matemática, ou na física, ou na química, ou nas teorias administrativas da economia, algumas situações seguiam sempre o mesmo roteiro, o mesmo princípio, o mesmo início, meio e fim. Percebeu-se então que o conhecimento e a vida humana, eles se expressam de forma sistêmica, certo? Mas professor, o que é o sistema? Vamos lá, pessoal, foca aqui. Sistema é um conjunto de elementos interrelacionados com um objetivo comum. Tá? Isso quer dizer que todas as áreas do conhecimento possuem sistemas e que os sistemas possuem características e leis, independentemente da área em que se encontram. Quais são as características dos sistemas? Para ser um sistema, é necessário que se tenha 4 características básicas. Isso vale para todos os sistemas existentes. Aliás, se você for analisar pela própria definição,
que é um conjunto de elementos interrelacionados com um objetivo comum, eu posso dizer, por exemplo, que o corpo humano é um sistema. Por que, professor? Porque o corpo humano ele é feito por partes, por órgãos, por sistemas diversos, que interrelacionam entre si. Um órgão depende do outro para o funcionamento, com um objetivo comum, que é me manter vivo. Quer ver um exemplo? O sistema respiratório, por exemplo. O sistema respiratório ele é formado pelo pulmão, pelos brônquios, né, pela faringe, laringe, pela boca. E como é que ela funciona? Ele é feito por partes, né? Pulmão, brônquios, a faringe, a laringe, né? Que interagem entre si. O pulmão precisa do oxigênio, que precisa também das outras partes para poder funcionar, com um objetivo comum. Qual é o objetivo do sistema respiratório? A nossa respiração. Então, nós somos feitos por pequenos sistemas que no final dá o sistema todo. Então, o corpo humano é um tipo de sistema, certo? Quais são as características básicas? Primeiro, elementos. Todos os sistemas possuem elementos. Segunda característica básica, as relações entre os elementos. Os elementos precisam interagir entre si, precisam estar conectados para se considerar um sistema. E em terceiro lugar, um objetivo comum. Esses elementos aqui têm um objetivo comum em conjunto. E por último, menos importante, o meio ambiente, que é tudo que está fora do sistema, mas que influencia o mesmo. Vamos falar com mais calma sobre o meio ambiente mais na frente. Continuando a nossa explicação, eu tenho outro exemplo aqui, ó, além do corpo humano. Um veículo, um carro, possui elementos, tais como sistema elétrico, motor, chassi, roda e carroceria. As relações entre os elementos são estruturais, uma parte acoplada ou integrada à outra, ou funcionais, uma parte desempenhando troca com a outra. O objetivo comum do veículo é a locomoção, certo? Vou deixar com vocês, ó, e vocês que são bastante interessados, bons alunos, um breve exercíciozinho para que vocês façam no seu caderno. Deixem lá, tá, pessoal? Futuramente eu vou dar uma olhada. Identifique 5 características comuns do sistema computador e corpo humano, certo? Vamos fazer uma comparação para a gente entender direitinho o que é um sistema, tá certo? Nas próximas aulas a gente bate um papo sobre isso. Dando continuidade, o que é o meio ambiente? Meio ambiente é o que está fora do sistema, ou seja, não pode ser controlado pelo mesmo. Entretanto, o sistema pode trocar coisas com o meio ambiente, energia, produtos, materiais, informações, e por isto dizemos que o sistema pode influenciar o meio ambiente e vice-versa. Vou passar aqui. Antes de entrar nos tipos de sistemas, a questão do meio ambiente, certo? Se eu me aproximar melhor, né? A questão do meio ambiente, ó. O que é o meio ambiente em si? Nós vimos que o sistema é um conjunto interligado de partes com objetivo comum, né? Isso aí ficou bastante claro. Mas o meio ambiente, eu disse a vocês que é tudo que não participa do sistema, que está fora do sistema, mas que troca situações com o sistema, certo? É interessante que se perceba que o meio ambiente pode também ser definido da seguinte forma: tudo que o sistema não pode determinar ou definir é considerado meio ambiente, certo? Se o sistema não pode definir determinada situação, ele é considerado meio ambiente. Vamos fazer um breve exemplo. Vocês estão agora em casa cumprindo a quarentena, certo? Na casa de vocês está passando alguém do outro lado na calçada, ok? Está passando lá do outro lado na calçada, certo? Você dentro da sua casa, você tem como, sem entrar em contato com ele, claro, você tem como determinar se o camarada vai para a esquerda ou para a direita, ou se ele vai sentar, ou se ele vai atravessar a rua. Você tem como determinar isso?
Você não tem como. Você não tem como saber nem a posição que ele vai. Então essa pessoa andando numa calçada, do outro lado da calçada, em frente à sua casa, em relação à sua residência, ele é um meio ambiente. Ele não pode ser determinado por você, mas ele influencia. Tanto é que você está percebendo ele andar do outro lado da calçada. Certo? Você pode influenciar essa pessoa. Se você chegar no portão e disser assim, ó, ei rapaz, ele vai parar. No meu exemplo hipotético, né? Ele vai parar. Certo? Você influenciou essa pessoa a parar. Mas você, ao chamá-lo, você tem como determinar que ele de fato vai lhe atender? Não. Então, ó, tudo que não pode ser determinado pelo sistema é considerado meio ambiente. Mas o meio ambiente pode influenciar o sistema e o sistema pode ser influenciado pelo meio ambiente. Esse conceito é muito importante que se tenha entendimento, tá? Qualquer coisa, perguntem no privado que eu complemento a fala. Continuando o nosso trabalho, existem alguns tipos de sistemas. Primeiro deles, a diferença entre sistemas concretos e abstratos. O sistema pode ser concreto ou abstrato, como eu falei, né? Os sistemas concretos existem fisicamente, tá? Então, eu posso dizer que os sistemas concretos são aqueles que eu posso tocar, que eu posso presenciar. Por exemplo, essa própria televisão que está servindo de visor para vocês hoje, para eu projetar os meus slides, ele é um tipo de sistema concreto. Por quê? Porque ele é feito de peças que interagem entre si desde a energia até a saída da imagem com um objetivo comum, que é o quê? Exatamente mostrar para vocês esse slide. E eu posso tocá-lo, ó. Então aqui é um sistema concreto, certo? Mas vou usar esse mesmo exemplo para vocês. O que é o sistema abstrato? Os abstratos são modelos, são representações do mundo físico. Ele não existe fisicamente, mas para alguém produzir essa televisão, foi necessário que outro engenheiro tenha feito um desenho dela, um desenho hipotético, né? Um desenho do ponto de vista de designer, para poder a indústria, no caso TCL, produzir a televisão. Então, por trás de todo sistema que você conhece, existe pelo menos o desenho hipotético dele, certo? Então, por outro exemplo, a casa. Uma casa também é um tipo de sistema. Mas para construir uma casa, eu não posso simplesmente sair colocando os tijolos sem ter uma planta antes para alcançar. Então a planta de um prédio, de um apartamento, é considerado um sistema abstrato, não existe fisicamente, certo? Os sistemas podem ser também naturais ou artificiais. Sistemas naturais existem na própria natureza, como por exemplo, os seres humanos. E os artificiais são aqueles que foram inventados pelo homem, que é o caso dessa televisão, por exemplo, que é um sistema concreto e artificial, certo? E por último, sistemas abertos e sistemas fechados. Sistemas abertos são aqueles que têm troca com o meio ambiente. São aqueles que têm troca com o meio ambiente e conseguem realizar situações com o meio ambiente. E sistemas fechados são aqueles que não têm troca com o meio ambiente. Certo? Então, vamos seguir em frente. Aliás, antes disso, vocês podem estar se perguntando, professor, sistema aberto é fácil de entender. Nós, seres humanos, por exemplo, somos sistemas abertos. Toca nele para ele parar tudo. Como eu disse, antes de passar, eu vou dar um exemplo do sistema fechado. Quando é comum o sistema fechado, né? Uma vez que praticamente todos têm relação com o meio ambiente. E do ponto de vista empresarial, algumas empresas funcionam como sistemas mais ou menos fechados, né? Não chegam a ser totalmente fechados. Porque algumas empresas se preocupam exclusivamente com o ambiente interno e se esquecem do ambiente externo. Mas eu vou trazer um exemplo bem simples para vocês do que é um sistema fechado. Uma conta da matemática, a própria matemática em si, né? O estudo da matemática. Percebam,
Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Eu até improvisei aqui nesse momento. Eu tenho aqui uma conta simples. 2 mais 2 igual a 4. Tá ok? Tá espelhado? Não. Pronto. 2 mais 2 igual a 4, certo? Por que eu digo que isso aqui é um sistema em primeiro lugar? Por que eu digo que é um sistema? Porque aqui, ó, ele possui elementos, aqui ó, um elemento, dois elementos. Possui elementos, certo? E esses elementos, eles interagem entre si. Aqui, ó, eles interagem entre si, certo? E essa interação deles busca um objetivo. Qual o objetivo deles? Então isso aqui é um tipo de sistema. Assim como vocês estudam na matemática, funções e sistemas, o próprio nome já está dizendo. Mas eu posso afirmar que isso aqui é um sistema por quê? Que é a junção de elementos que interagem entre si para alcançar um objetivo comum. Certo? Beleza. Mas por que eu digo que 2 mais 2 igual a 4 é um sistema fechado? Por que eu digo que 2 mais 2 é igual a 4 é um sistema fechado? Porque ele não tem interação nenhuma com o meio ambiente. Aconteça o que acontecer com o meio ambiente, gente. Pode acontecer o que for. 2 mais 2 vão sempre continuar sendo 4. Pode acontecer um terremoto, se cair uma bomba atômica aqui. Mas 2 mais 2 vão continuar sendo 4. Por isso que eu digo que é um sistema fechado. Beleza? Entendidos? Vou fechar aqui. Vamos seguir. Temos muito para trabalhar ainda. Então, baseado nesses conceitos, a própria administração se apoderou dos mesmos para criar novas teorias administrativas. E essa teoria é o que a gente chama de abordagem sistêmica da administração. Certo? A administração passou a ter um pensamento de forma sistematizada, considerando o todo administrativo e não só as pequenas partes. Antes, nas teorias anteriores, a abordagem clássica, que nós temos como principais expoentes, que vocês já estudaram, né? A teoria clássica de Fayol, a teoria científica de Frederick Taylor, a teoria das relações humanas de Elton Mayo, certo? As teorias comportamentais, que já é depois da questão sistêmica, fica no meio termo. Mas nós temos a teoria da burocracia, de Max Weber. Todas as teorias, elas eram eficientes, mas se preocupavam exclusivamente com o estudo interno da administração. Eles se preocupavam exclusivamente com a administração na parte de dentro. Não se preocupavam em estudar o meio ambiente, em ver o sistema como um todo. Não é? Frederick Taylor só se preocupava com a produtividade. Fayol só se preocupava com a produtividade e a estrutura da fábrica. Né? Elton Mayo só se preocupava com a questão das relações humanas. Max Weber só se preocupava com a questão da hierarquia, da disciplina, da questão de você fazer departamentalização dentro da empresa. Tudo interno. A partir de agora, com a teoria dos sistemas, passa-se a ter uma análise empresarial não só de dentro, mas de dentro e de fora, além da relação entre eles. Certo? Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos aqui, põe. A teoria geral dos sistemas, desta feita, a teoria geral dos sistemas tem as características que, ora, eu exponho para vocês. A teoria dos sistemas penetrou rapidamente na teoria administrativa por duas razões. Né? Diz que é a Venat, né, em 1993. Quais foram as razões que fizeram as pessoas começarem a pensar de forma sistêmica? Primeiro, a necessidade de interação maior das teorias que precederam, as teorias que vieram antes da teoria dos sistemas. As teorias antes eram muito isoladas, pensavam de forma isolada. Mas nós vamos perceber mais na frente, e vocês já têm isso de forma intuitiva, que não tem como você estudar algo só pelas partes. Você também tem que analisar o todo, certo?
Além disso, a tecnologia da informação trouxe imensas possibilidades de desenvolvimento operacional de ideias que convergiram para a teoria dos sistemas aplicadas à própria administração. Quando você analisa o crescimento tecnológico dos últimos anos, né, e essa teoria dos sistemas, ela foca mais ou menos na década de 70, você viu praticamente um plus, né, um boom tecnológico, onde surgiram os computadores, né, 70, década de 70, 80, surgiram os computadores, começou a se processar de forma mais rápida, as comunicações estavam mais rápidas, e todo esse maquinário tecnológico, né, todas essas novas inovações, invenções, perdão, que nova já é inovação, né, eles terminaram sendo o ponto de partida para você pensar de forma sistêmica. Ora, as empresas hoje estão usando sistemas, mas ainda não pensa como um sistema. Daí o aparecimento das novas teorias relacionadas à teoria dos sistemas. Tá? Dando continuidade ao nosso trabalho, então, diante dessa mudança, né, da inserção do pensamento sistêmico e a abordagem sistêmica dentro da administração, passou-se a criar, como eu falei, novas teorias, e dentro desse conceito se aprofundou no estudo da questão dos sistemas dentro da administração. Nós podemos ver aqui no próximo slide, ó, a evolução da abordagem sistêmica quando a teoria geral da administração passou a pensar sistematicamente. Quem quiser assistir o vídeo, está aqui o link, ó, o que é o pensamento sistêmico da administração, tá? Quem tiver a fim de assistir o link. Mas nós estamos aqui, ó, para trazer as duas características e por que o mundo passou a não ter mais abordagem de forma unilateral como era antes da abordagem clássica. Primeiro, a abordagem clássica, ela trabalhava com reducionismo, visão focada nos elementos, como eu falei, só se preocupava com uma parte do todo. Só se preocupava com a produção em si, ou os seres humanos em si. Nunca se preocupava de forma sistêmica, analisando todas as partes da empresa. Já a abordagem sistêmica, ele expande. A gente chama de expansionismo, porque nós passamos a ter uma visão focada no todo, ou uma visão holística. Passa-se a ver a empresa de cima, que todos os ingredientes dela, todas as partes que participam dessa empresa são estudados como de uma vez só. Não adianta, por exemplo, né, não tem sentido eu estudar o corpo humano, que é um sistema, e só me preocupar, por exemplo, com o sistema nervoso, certo? Se considerar essa comparação, a abordagem clássica só a pessoa se preocupava com a parte do todo. Só que, se você só se preocupar com o sistema nervoso, não se alimentar, não se preocupar com os outros órgãos do corpo, o seu corpo vai padecer do mesmo jeito. É a mesma coisa do sistema. Se dentro das empresas eu só me preocupar com as vendas, por exemplo, que é um setor, é um departamento da empresa, só me preocupar em vender, vender, vender. Não me preocupar com a administração, não me preocupar com estoque, não me preocupar com recursos humanos, com marketing, eu estou fadado a ser eliminado do mercado. Certo? Então, expandiu, ó, o pensamento clássico antes da teoria dos sistemas, aqui, ó. Depois da teoria do sistema, expandiu o pensamento. Ok? Vamos para frente. Pensamento analítico. Reducionismo para explicar as coisas. O conceito de divisão do trabalho e especialização do operário. Já dentro da abordagem sistêmica, o pensamento é sintético, mais focado em juntar as coisas do que separar. Aqui se estudava muito minucioso as coisas em partes, mas sem olhar o todo, dentro da abordagem clássica. Já a abordagem sistêmica não se preocupa tanto com as pequenas partes, mas estuda mais o todo. Um exemplo aqui era Frederick Taylor, dentro da administração científica. Ele se preocupava exclusivamente com a produção, com a divisão do trabalho e o estudo dos tempos e movimentos, que vocês já estudaram, espero que vocês lembrem, né? Para cada um fazer exatamente a mesma coisa naquele horário e da mesma forma. Ele pensava de forma detalhista,
mas não entendia a empresa como um todo, só entendia da produção da empresa. Já aqui não. Aqui o pensamento da abordagem sistêmica, você não vai se preocupar com o caminho que o operário faz dentro da fábrica para se produzir seu produto, como o Taylor se preocupava. Você vai pensar aqui em fazer estratégias a longo prazo que administrem toda a empresa, não só a produção. Por último, a abordagem clássica pensava no mecanicismo, a relação simples de causa e efeito entre os dois sistemas. Era um tipo de sistema fechado, uma vez que se preocupava só exclusivamente com a produção, só exclusivamente com aquela circunstância. Já a abordagem sistêmica, ele tem a teleologia. A causa é uma condição necessária, mas não suficiente para que surja efeito. É um sistema aberto. O que é que isso quer dizer? Na abordagem clássica da administração, se estudava o seguinte, certo? Se eu estou produzindo esse pincel com a mão direita e a mão esquerda para fechar, como eu já mostrei em sala de aula, eu vou alcançar o objetivo. Esse era o pensamento, certo? Daí veio a teoria das relações humanas, que não só bastava eu fazer a produção, eu teria que estar bem comigo mesmo. Aí via a abordagem, considerando Fayol, que para poder fazer essa produção, eu teria que ter a estrutura de luminosidade para acontecer, tudo individual, ó, tudo analisando a produção desse pincel. Já a abordagem da teoria dos sistemas, ela até entende que a fabricação desse pincel depende realmente desse movimento que eu estou fazendo. Ó. No entanto, não é só esse movimento que vai determinar a produtividade e o alcance dos objetivos das empresas. É toda essa produção somada à minha mente, somada à estrutura, somada à questão econômica do país, que é meio ambiente, que é externo, somado às estratégias de marketing da empresa, ou seja, todos os departamentos somados para alcançar o objetivo, assim como um sistema, certo? Entendido isso, nós vamos agora entender os parâmetros do sistema. Todos os sistemas têm esses parâmetros básicos. Nós temos aqui, ó, 1, entrada ou insumo, input. 2, saída ou produto ou resultado, output. Processamento ou processador, né? Retroação ou retroalimentação, que é feedback, que está dentro do controle. E o ambiente, que é o meio que envolve externamente o sistema. Todos os sistemas, todas as empresas, ele possui um ambiente que ele está relacionado, está aqui, ó, se considerar isso aqui é uma empresa, aqui é um ambiente. Lembrando que o meio ambiente em relação ao sistema é o que, pessoal? É tudo que o sistema não pode determinar, mas sofre e dá influência sobre ele, beleza? Voltando. As entradas dentro dos parâmetros do sistema são, o que é que entra dentro do sistema? Informações, energia, recursos, materiais, capital, entre outras situações. Isso tudo entra dentro de determinado sistema. Ao entrar dentro da empresa ou do sistema, nós temos a transformação, o processamento. O que é a transformação? É você pegar os recursos e as entradas diversas e transformar num produto que vai ser vendido ou entregue. E a saída disso é exatamente o quê? Para o meio ambiente. Informações, energia e recursos materiais. Todas as empresas têm esse processamento. Todo o sistema também tem esse processamento. Certo? Se você considerar, por exemplo, uma fábrica de veículos. Informações de entrada. Energia, que é necessária para poder funcionar as máquinas. Os recursos, que é a matéria-prima para a produção de veículos. Os materiais, que são as partes do veículo. Eles entram na indústria, são transformados lá dentro, né, são juntados, acoplados, para sair da indústria o veículo, que é os materiais, os recursos, a própria energia, que no caso das empresas que fornecem energia, entre outras situações, certo? E o que é retroação, feedback? Feedback é você ter o retorno das informações, aqui está mostrando a seta, ó, diante das circunstâncias. Se aqui a saída não está
condizente com o mercado, tem que ter o feedback para se produzir mais, certo? E se a produção não está de acordo com o que é necessário no meio ambiente, tem que se ter mais entradas. O feedback é sempre a parada para análise, para ver o que é que está correto e o que não está correto dentro de um sistema. Isso vale para qualquer sistema, tá, pessoal? Inclusive para o corpo humano. Se você analisar aqui para o corpo humano, nós temos também entradas, processamento e saída, certo? A organização como sistema aberto. Nós já vimos que existem sistemas fechados e sistemas abertos. Lógico que a empresa é um sistema aberto, ou deveria ser. Em que sentido deveria ser, professor? Que algumas empresas ainda insistem em trabalhar de forma fechada, sem se preocupar totalmente com o meio ambiente em que está inserida. Mas as empresas modernas, elas procuram sim se ajustar e influenciar esse meio ambiente. Mas o que é o caso do sistema aberto, a empresa aberta? É aquela que tem relacionamentos e interfere com o meio ambiente, seja ele o que for. Na verdade, o meio ambiente de uma organização, ele é imenso e que se divide em várias situações ou vários departamentos ou vários itens que influenciam dentro da empresa e que a empresa tem que ter uma política e uma administração para poder vivenciar e lidar com todos eles. Tudo que interfere no ambiente organizacional, a gente chama de stakeholders. Tá aqui, ó. Foca para mim, por favor. Tá conseguindo focar? Stakeholders são todos os itens que conseguem influenciar ou ser influenciados pela organização. Nós temos aqui a empresa em si, dentro do ciclo, do quadro, aliás, e ela tem as setinhas aqui, ó, mostrando que ela interage o tempo todo com esses itens aqui. Tanto recebendo informação, né, input, como enviando informações e materiais diversos, output, certo? Nós temos como stakeholders das empresas os fornecedores, o governo, a comunidade, né, que influencia a empresa e é influenciado pela empresa, os proprietários, que são os donos, a defesa do consumidor, que são as leis diversas que influenciam a empresa, os clientes, sejam eles clientes internos ou clientes externos, os concorrentes, que servem de parâmetro para a empresa, as mídias, tá, que está ligado ao marketing, os empregados, os colaboradores, o meio ambiente em si, a defesa do próprio meio ambiente, das florestas, dos animais, etc. Os grupos específicos, outros diversos, tá? Os stakeholders, eles influenciam a empresa e eles servem como meio ambiente dela. Eu não tenho como determinar absolutamente nada do que está aqui fora, mas eu posso influenciar eles. Por isso que ele é chamado meio ambiente. Certo, meu povo? Entendido isso, principais representantes da teoria dos sistemas e suas contribuições. Estamos chegando ao final da nossa aula e vamos agora estudar alguns autores que influenciaram bastante o pensamento sistêmico dentro das organizações. Vamos tentar sermos mais rápidos porque não tem necessidade de tanto aprofundamento. O que era o entendimento em si, nós já chegamos. Mas, vamos lá. Foca aqui, por favor, meu filho. Edgar Schein propõe aspectos que a teoria dos sistemas considera na definição de organização como sendo um sistema aberto com objetivos e um conjunto de sistemas em interação. Já Daniel Katz e Robert LeCun desenvolveram um modelo de organização através da aplicação da teoria dos sistemas à teoria administrativa. No modelo proposto, a organização apresenta as características típicas de um sistema aberto. Vamos aprofundar. O modelo de Schein. A organização é um sistema aberto. Ótimo. Se é um sistema aberto, então ele tem interação com o meio ambiente. A organização tem objetivos, verdade. Toda organização deveria ter objetivos. Aliás, ela nasce com objetivos, né? O objetivo das organizações, por exemplo, particulares, privadas, é a obtenção do lucro. As organizações não privadas, né, têm o objetivo de prestar um serviço à sociedade.
certo? A organização é um conjunto de subsistemas, verdade? Os subsistemas são mutuamente dependentes. Cada parte dos subsistemas dentro das empresas depende um do outro, certo? Nós podemos dizer, de modo geral, que a empresa tem alguns departamentos que são chamados de subsistemas, como administração, contabilidade, financeiro, vendas, marketing, produção, recursos humanos, logística, setor da parte da advocacia, né, consultoria, etc. Tem vários setores, depende de cada organização. Só que esses departamentos que eu falei, eles são subsistemas da empresa maior. Todos encabeçados pela administração. Então tem todo sentido o pensamento do nosso amigo autor aqui. Voltando. A organização existe em um ambiente dinâmico, verdade, né? O ambiente empresarial ele é altamente dinâmico, principalmente hoje com a questão da globalização, das novas tecnologias, tá? E é difícil definir as fronteiras organizacionais. Chain, nesse momento, ele dá pra gente uma dificuldade de você separar até onde vai a empresa e onde começa o meio ambiente que está fora da empresa. Porque, na verdade, pessoal, tudo interage um com o outro. Eu não posso dizer, por exemplo, que as empresas não têm interferência na questão social. Mentira. Hoje as empresas estão cada vez mais preocupadas com o desenvolvimento social e com a preservação do meio ambiente. Então, tudo interage e, segundo o pensamento dele, é difícil realmente separar onde termina a empresa e onde começa o seu meio ambiente. Vamos estudar agora o pensamento da questão do modelo de Katz e Ken. Letra A. Objetivo a organização como sistema aberto, verdade. E nós já estudamos isso. Para ele, todas as empresas ou organizações, diante da teoria dos sistemas, ela possui importação, que são as entradas, o input, transformação, que é o processamento, exportação, que são as saídas, ou output, ciclos de eventos que se repetem, existe uma rotina dentro das empresas, né? Rotina de chegada da mercadoria, de fabricação, de entrega, no caso da indústria, ou o ciclo de chegada da mercadoria, depósito e venda, no caso do comércio, entre outros. Esses ciclos acontecem o tempo todo. E quando esses ciclos não conseguem se inovar, se renovar, a empresa começa a perder mercado. Tá? Existe também a entropia negativa. O que é a entropia negativa? É quando a empresa começa a não conseguir se inovar, como eu falei, e começa a se destruir, começa a se desfazer, porque começa a perder a concorrência e começa a ter dificuldade de se manter. Informação como insumo. Hoje as empresas consideram a informação uma matéria-prima, porque é através da informação que eu consigo vender. É através da informação, por exemplo, da quantidade de pessoas que querem consumir aquele produto que eu vou produzir e fazer a entrega deles. Então, o que a informação antes servia só para produção, ou nem se tinha informação, hoje a informação é considerada como a matéria-prima da tua fabricação, da tua administração. Estado firme ou homeostase dinâmica, certo? A homeostase dinâmica é o conceito que diz que toda empresa ela tende a entrar em equilíbrio com o meio ambiente. Esse equilíbrio ele é desejado, ele é necessário, certo? Ele é desejado, ele é necessário. E toda empresa tem que tentar fazer esse equilíbrio. Diferenciação é o que a empresa faz para poder sobreviver. Ela tem que se diferenciar para poder alcançar os seus objetivos. Tá? Equifinalidade. Todas as empresas têm, de modo geral, a finalidade semelhante uma com a outra, que é alcançar os seus objetivos operacionais. Limites ou fronteiras, certo? Os limites são onde entra a empresa e onde termina cada situação dentro das empresas, certo? Eu não vou me aprofundar, como eu falei, essas são
situações teóricas, certo? Eu vou finalizar, deixa eu ver aqui. Calma, pessoal. Bem, pessoal, para finalizar a aula de hoje, nós estamos estudando a parte de teoria geral dos sistemas e, como em todas as teorias, foi formado um perfil do trabalhador, do colaborador, né? A gente lembra na teoria a teoria científica era Homo economicus, na teoria relações humanas, Homo social, certo? E aqui na teoria dos sistemas, o homem foi chamado de homem funcional. Mostra aqui, por favor, meu filho. Homem funcional. O indivíduo comporta-se em um papel dentro das organizações, interrelacionado com os demais indivíduos, com um sistema aberto. Ou seja, na teoria do sistema, o homem também é um sistema e trabalha como tal. É um sistema aberto que interage com todos, não só do ponto de vista da interação funcional ou informal, mas também através de todo o contexto cultural que envolve o ser humano, certo? Acaba a aula de hoje, espero que tenha sido claro e vamos aguardar as próximas aulas. Logo, logo teremos também algumas aulas online. Fique com Deus e até a próxima.